Boa noite, bem-vindos à Escola de Kabbalah. Estamos hoje no encontro, numa atividade, Masterclass Prosperidade 2024, dando essa espiada. Acho que num primeiro momento a gente tem que espiar, porque normalmente, dentro da Kabbalah, mais do que a gente ficar adivinhando as coisas, ficar prevendo, a gente vai fazendo leituras e a gente vai, obviamente, fazendo as leituras, elas são muito mais positivas, porque, na verdade, elas revelam oportunidades, porque simplesmente a gente precisa começar a nossa conversa falando de algumas coisas muito importantes. À nossa frente existem sempre e existe sempre oportunidades para que nós possamos cumprir a nossa missão e o nosso propósito. E nós precisamos aprender a focar nisto e poder se instrumentar com aquilo que vai nos garantir, porque nem todo mundo tem no seu propósito verdadeiro de alma, o seu tikkun, questões que têm a ver com abundância e prosperidade, vamos supor, financeira. Mas isso não significa que a pessoa não tenha que fazer, né, o seu dinheiro, ter o seu dinheiro e ter uma vida boa. Mas, às vezes, a pessoa ela está tão concentrada em algo, porque ela foi criada no meio do medo, no meio da insegurança, que ela deixa de viver aquilo que ela veio viver. Nós todos estamos vivendo uma vida que nós somos literalmente escravos do Egito. A palavra Egito é uma palavra código, Mitzrayim, que significa o lugar fechado, o lugar contraído. O Egito para Kabbalah, Mitzrayim, é considerado o lugar onde se manifesta a maior carga de energia negativa, porque é o lugar onde os habitantes deste lugar possuem uma intensa e um intenso desejo de querer para si, estão completamente dominados pela energia e pela consciência da matéria. A matéria que é finita, a matéria que tem apenas um nível de energia ou consciência e que não expande, não cresce no sentido de evolução da sua própria energia ou da sua própria alma. Mas nós sim. Todos nós viemos com vários propósitos. E mesmo lutando, trabalhando, tendo coisas, nós nos sentimos muito insatisfeitos e entramos dentro de um sistema que queremos cada vez ter mais coisas. Cada vez mais na nossa caminhada, nós vamos realmente reconhecer a negatividade do mundo físico, do mundo externo, a negatividade dos seus habitantes, dos seus líderes, que estão tomados pela energia da matéria, porque são seres que vieram para fazer suas correções, mas que se seduzem e nos fazem também nos seduzir, unicamente pelo externo. E quanto mais a gente ficar preso somente na aparência, somente no externo, somente nas coisas que, na verdade, não têm alma, nós vamos nos sentir eternamente insatisfeitos e infelizes, o que é pior. E vamos eternamente ter a consciência presa na dor, no sofrimento. Cuca, para não. Vamos estar eternamente dentro de um processo sofrido, porque, na verdade, a gente não cria o espaço para poder abrir para uma nova consciência. Só que na nossa frente, no dia 31, no dia 1º, números vão mudar, agendas vão mudar, o tempo vai mudar. Mas ainda continuaremos com uma situação, com o cenário absolutamente igual. Eu podendo apresentar para vocês que o ano ele vai realmente passar por uma grande mudança e começar a passar pelas suas mudanças a partir do dia 20 de janeiro, quando nós experimentaremos uma mudança astrológica bem significativa.
E durante o primeiro semestre teremos momentos intensos de energia, com vários stelliums, acúmulos de planetas, em certas constelações, que vão atingir a todos nós. E momento como o próprio ano astrológico, momento como o período do fim de abril, quando a gente tem um alinhamento de Júpiter e Urano em Touro, que também vai trazer um novo começo. Mas são começos que tu tem que escolher. Tu tem que escolher que tu quer realmente iniciar naquele momento. Tu tem que escolher quando é o teu início, o início da tua história, o início da tua vida. Para Kabbalah, o ano novo já começou em Rosh Hashanah, nós estamos em 5.784, Shana Tová. Nós temos na nossa frente, exatamente no dia 24 de janeiro, um novo ano novo, né? Tu Bishvat, o ano novo das árvores, o momento que realmente a gente vai voltar a se encontrar para também conversar sobre a nossa prosperidade. Também faremos um masterclass da prosperidade, porque aquele momento é um momento de planejamentos, é um momento de plantar, é um momento de colocar num lugar para poder começar a firmar nossos projetos. Mas agora é uma hora para a gente poder vislumbrar o que a gente tem pela frente. O que acontece com cada um de nós é que a gente veio aqui ouvir, e aí, eu vou ganhar dinheiro ou não vou? Vai ser um ano bom ou não vai ser? E a questão é toda essa. Se vocês ouvirem muitos esotéricos, muitos místicos, muitos podem falar que, puxa vida, né? Que ano que a gente vai ter, que vai ser difícil, que vai ser crítico, que nós teremos recessão. O óbvio é o óbvio. Eu não vou falar do óbvio, não vou falar do óbvio, mas vou comentar algumas coisas para que a gente possa entender e se instrumentar. Porque da mesma forma que tu pode ter uma leitura X para frente, nós também, e quem está fazendo essa leitura está esquecendo de algo que a gente vai experimentar e vivenciar, que é a possibilidade cada vez maior da gente ter as realidades paralelas. Quem esteve aqui junto da gente durante o período da pandemia sabe disso, a gente fez isso, a gente criou realidades paralelas, e dentro do universo da economia se cria universos paralelos. E nós precisamos estar nesses universos paralelos. Mas para estar nos universos paralelos, você precisa aprontar, você é uma vasilha, você precisa aprontar a sua vasilha para captar as energias celestes que chegam a nós, as energias numerológicas, as energias frequenciais que chegam a nós, e você tem que ter a capacidade de poder transformar essas energias em oportunidades, em energias proativas. E o que faz a diferença para você transformar algo numa energia proativa para uma energia reativa é Kabbalah. É como você recebe. Porque como você recebe, você responde. E na grande parte do tempo, você não se dá conta das suas respostas inconscientes, das suas respostas sem se dar conta, das suas reatividades e reações de julgamento, sem sequer parar para pensar que você é o grande co-criador da sua história. E cada vez mais nós vamos ser os co-criadores. Vivemos um momento em que estamos na porta de um grande portal, mas nós estamos lidando com uma força de uma inteligência contrária, nós chamamos de contra-inteligência imensa, e que está correndo para fazer tudo para que a gente não consiga passar pelo portal. Não adianta contra-inteligência, nós vamos passar pelo portal. E para passar pelo portal, a gente tem que saber que tem esse portal, a gente tem que desejar e a gente tem que se aprontar para isso. Então, nós também estamos aqui para poder ir abrindo a nossa mente, abrindo os nossos olhos para poder fazer escolhas. Há muitas realidades paralelas acontecendo,
Há muitas formas como nós podemos responder a tudo o que está acontecendo. E você, em primeiro lugar, tem que se perguntar: a sua mente, a sua fala, os seus pensamentos estão presos nos noticiários, no literal das coisas que estão acontecendo? Lê do engano, você nunca vai entender Kabbalah se você se mantiver escravo do literal. Porque no literal, você é o tempo inteiro controlado, controlada, dominada, e sua mente está completamente sequestrada pelo sistema, que cada vez mais quer sequestrar mais, quer controlar. Mas cada vez mais nós estamos também nos dando conta e acordando e dizendo: eu não quero esse controle. Já bastou minha mãe me controlar na vida, ainda vou ter sistema controlando. Nós somos o universo, somos formados com a energia do cosmos, e saber como funcionam essas energias nos dá o poder e a força para conduzir nossas vidas com a nossa própria vontade. Qual o teu desejo? Qual a tua vontade? Mais do que ouvir o que temos pela frente e como acessar a prosperidade do que a gente tem pela frente, como a gente tem que se conduzir, a primeira coisa é se contatar, é tu contatar com teus desejos mais profundos e te ouvir. A maior parte do tempo, tu pode contatar teu desejo, mas tu acaba: "Ah, não dá, não tem como, não adianta." Ou existe de uma forma silenciosa esse impedimento, chamado para nós de Lechem Bizayon, ou não merecimento, ou pão da vergonha. De 2024, uma mudança de número, mas a verdade é que a gente passa a escrever o mundo espiritual, para quem é tão radical, e tem muita gente lá no Instagram, né? Os sugadores que chegam lá, os haters que me xingam até não ver mais, né? Então, agora eu também estou xingando. Então, o que que acontece, né? As pessoas às vezes têm uma visão da Kabbalah totalmente errada, né? Totalmente limitada e, óbvio, presas num literal. Conseguem entender a coisa mais profunda? É impossível no Instagram fazer coisas mais profundas também, né, gente? Não tem como. Ali é uma porta de entrada para virem para a escola, para fazerem os cursos da escola. 2024, nós, o ser humano, determinou, porque da dimensão de Malhut, ela traz uma influência para o mundo espiritual. O mundo físico, ele desenha o seu destino e ele cria portais, ele cria frequências. Então, foi uma determinação, o ser humano acabou criando uma frequência, criou algo significativo que reverbera. Então, esta mudança tem sentido e tem significado. 2024 vai somar número 8, número da justiça, e lembrando que o número 8 na numerologia, que se chama gemátria, cabalística, de verdade a cabalística, né? É a letra Het, a letra que está na nossa frente. Mas nós, lembrando, estamos em 5.784, sobre o número 12, um número que lida com as coisas palpáveis, mas também lida com as energias do tempo, as energias das tribos, que nessa semana, no último capítulo do primeiro livro do Gênesis da Torá, Jacó abençoa as 12 tribos, abençoa, na verdade, as 12 constelações. Recebemos nós, nesta semana, bênçãos para poder enfrentar o que nós vamos enfrentar no próximo ciclo, que começa sob a energia de Shemot, a energia do Êxodos, a energia que faz com que a gente venha a se dar conta onde nós estamos vivendo e o que nós estamos vivenciando e passando. A letra Het é também um portal. A letra Het é o casamento e a união da sexta e da sétima letra do alfabeto hebraico. E junto com esse 8, nós temos o número que representa o contato com o infinito. O 8 é um número que nos leva oitava acima, a um outro lugar, a um outro estágio mais profundo, um mergulho no mistério, no segredo, no secreto, um mergulho, talvez, naquilo que a própria justiça vai nos trazer. A justiça que vem pesar e cortar o que não serve mais e que pede para que a gente possa estar com os olhos abertos durante esse ano. É um ano de menos alegria,
sinto muito, mas não significa que é um ano de tristeza ou de desânimo. É um ano de trabalho e de muito trabalho. É um ano onde precisamos estar voltados e termos um foco. Esqueci que eu escrevi um monte de coisa aí. E termos foco na nossa vida. Deixa eu tirar aqui. Um ano de justiça. Justiça que representa os elementos kármicos, o retorno. Ah, os boletos vão vir. Acontece que quem durante o ano de 2023 já teve bastante questões dramáticas, bastante questões que mexeram com seu humor, que fizeram com que tu pudesse já te trabalhar, pagar tuas contas, alguns boletos virem, e quando eu falo os boletos, são situações kármicas virem, e tu conseguiu não te desviar e realmente te concentrar, não passar para depois, tu realmente vai ter um 2024 um pouco diferente, porque tu já fez a tua tarefa. Nesse universo da justiça, nós vamos lidar com elementos kármicos. E aí a gente vai ter uma questão importante, porque dentro da astrologia, no ano novo astrológico, que é só em março, tu tem a regência de Saturno. Essas regências de Saturno, essas regências planetárias, para os astrólogos mais antigos, até mais sérios, a gente coloca isso mais secundário, mas ok. Entende? A gente acolhe aqui e também está trazendo para vocês. A justiça é uma energia que vai nos pedir comprometimento, trabalho, seriedade, envolvimento, encarnação, da mesma maneira que o Saturno é um regente deste ano. É um ano de escolhas. Com os olhos bem abertos, você vai ter que saber o que serve e o que não serve para ti e aprender de uma forma racional, sem dizer, não, isto eu não quero, isto não é para mim. É um momento em que a gente vai começar a proteger todo um mundo que a gente deixou aberto demais e deixou com que qualquer um pudesse entrar. Nesta justiça, nós precisamos estar com a mente limpa. Quem não quer ser controlado, dominado e manipulado mentalmente, precisa estar mais concentrado, precisa estar com a mente mais limpa. Uma pessoa que é mais insegura, uma pessoa que tem mais dúvidas, uma pessoa que sofre de falta de confiança, ela é fácil de ser manipulada. Quando eu bebo o tempo inteiro a minha vida da televisão, do externo, eu sou uma pessoa fácil de ser manipulada. Mesmo quando eu não vejo a TV, mas a minha TV está ligada, ela emite frequências e energias que manipulam a nossa mente. O celular nos manipula. Então, talvez esse ano, quando é um ano de mais trabalho, talvez a gente vai aprender a largar isso daqui e se conduzir de uma outra forma, porque a justiça é que diz: chega, não quero mais. A justiça que a gente também tem que aprender a fazer consigo mesmo. Será que tu é justa contigo? Será que tu é justo com as pessoas? Nós vamos ter muita consciência de a lei de ação e reação. Nós vamos ter uma consciência e vai ser necessário a gente andar e viver numa ação mais justa, sabendo cortar e equilibrar, sabendo ter uma forma de enxergar as coisas mais fria, com mais racionalidade. É interessante porque a justiça ela corta as ilusões, só que astrologicamente, como a gente está vivendo realidades duais, porque a gente vive numa realidade que tem muitas pessoas que estão em Nárnia, estão na fantasia, e aí tu fica, qual é a realidade? Pessoas que criam, estão fazendo muita confusão, os líderes mundiais, eles vivem, estão numa grande confusão, o ser humano está numa grande confusão, porque a gente está tendo forças netunianas e piscinianas muito intensas, mas que, aos poucos, essas energias vão estar se desmanchando e outras energias vão surgir para poder colocar limites.
limites, para colocar o fim das ilusões. Quando será que vamos cair em si? E nós precisamos cair em si. E o mesmo a gente vai ter que pensar para o universo do nosso trabalho, dos ganhos financeiros. É um ano de ter que trabalhar mais, gente. E eu sei que vocês estão pensando. A gente tem que pagar a conta, a sua própria, do vizinho e a das lideranças. Muito bem, muito bem. Então, eu já começo falando que astrologicamente o país vai estar com muitas energias saturninas, muitas, e as energias netunianas vão começar a se diluir, se desmanchar, o que é muito bom. Aí as energias, e a gente sai da confusão e sai de Nárnia, e as coisas vão começar a cair em si. E Saturno é nos colocar pé no chão, encarnação, mas tem uma questão de contenção. Tem contenção e tem trabalho firme, tem seriedade, tem um lado negativo. Saturno nos deprime. Mas eu não estou dizendo que eu vou ficar deprimida ou que tu vai ficar deprimida. E a gente vai ter que olhar os que vão ficar deprimidos, porque vai ter muita gente. E a gente depois vai ver que, na verdade, a gente vai ter uma grande mudança de energia que está mexendo muito com a psique das pessoas. E as pessoas, como elas vivem muito externo e com uma expectativa de prazer, 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 prazer imediato, dinheiro imediato, na verdade, elas esquecem de olhar o interno e o coração. E aqui está algo muito importante. No mundo dos negócios, essa fala vai ser a fala mais comum. Você precisa olhar para o coração do seu cliente. Você precisa olhar para o sentimento do seu cliente. Você precisa olhar para a psique do seu cliente. E eu vou ir mais além. Você precisa olhar para a alma do seu cliente. Mas você precisa aprender a olhar para a alma do teu negócio. E o teu negócio, ele é uma extensão da tua própria alma e da tua própria psique. Então, é muito importante que para os negócios se manterem em um estado de saúde, a tua saúde psíquica vai ter que estar bem. A tua saúde psíquica tem que estar bem. É um período de olhos abertos, de clareza, de raciocínio. Nem parece, né? Tu fica assim, ai, será? É hora que as pessoas vão ter que pesar as coisas, vão ter que tomar decisões. É um reencontro consigo. É um momento, por isso, quando eu reencontro comigo, eu vou ter que tomar uma decisão. Isso aqui segue ou isso aqui não segue comigo. E é claro, se a gente vai ter uma recessão mundial, obviamente, o Brasil vai ser atingido por essa recessão mundial. Não só por questões do clima, porque o clima também vai gritar durante o ano 2024, é o ponto onde nós não vamos ter controle, e a gente vai ter os excessos, excessos, excessos. É a presença de Elohim, é a presença divina. E Deus está em absolutamente todas as situações, e não afastem Ele das situações, mas ao contrário, a ferramenta que nós temos é aprender a colocar Ele, porque Ele é a causa de tudo. Ele está por trás de tudo, o bem, o mal. O mal é um conceito nosso, a falta da luz, esses espaços sem luz, que na verdade exigem de nós para que a gente possa trazer a luz e revelar a luz. Não é um ano para a gente ficar parado. Ah, não é. É um ano para sair, na verdade, de zonas de conforto. E isso que a gente tem que entender, que toda mexida que vai acontecer e já está acontecendo na economia, no mundo da tecnologia, no mundo da nossa mente, é para que a gente saia de zonas de conforto. A justiça, ela traz a separação do que não serve mais, é um corte, né, do inso, das coisas que, isso eu não quero, isso aqui está atrapalhando. Eu não quero mais pessoas que me atrapalhem, eu não quero mais essa energia que me atrapalhe. E, ao mesmo tempo, é um período de rever relacionamentos, de rever relações. Tem muita relação do passado que vai voltar, gente. Tem muito casamento que não aconteceu, vai ter que acontecer. A energia do julgamento é uma energia que vai chegar para nós como uma possibilidade de poder coordenar a expansão e a contração. Agora, se eu não aproveito, eu não me coloco, porque tu não vai receber isso de graça. Então, o que que a gente vai ver? Os excessos, porque a balança vai fazer isso aqui. Tu vai ter muita expansão e muita contração, muito rigor, ok?
muita regra, muita lei, muito não. E por outro lado, parece que pode tudo. E aí tu fica assim, que é isso? Aqui não pode e aqui pode. Todo mundo já está desenhando o que eu estou falando, é muito claro. As coisas já foram micro que a gente estava vendo. Agora, em 2024, vai ir para um macro. Num primeiro momento, tá todo mundo ainda muito sonolento, tá todo mundo meio, parece assim, Nárnia, meio drogadizado, né? Então, até acordar é um processo. Até despertar é um processo. Mas tem vários momentos astrológicos que existem para que a gente possa ir acordando e despertando, né? Para poder ir se separando. Para aí, isso aqui eu quero, isso aqui não. Isso não me serve. E a gente vai ter que ter uma galera dentro de si aqui falando: isso não me serve, isso não me serve, isso não me serve. Porque a galera tá só ali, ó, tá só no celular vendo os comentaristas que vão tudo ser tirado da jogada, né? Ah, isso aí, e aí eu comento, mas fica todo mundo lá no bem bom, tô aqui no meu ar-condicionado, mas a gente tem que ir gerando movimentos, e os movimentos começam pela mente, começam pela emoção e pelo sentimento. Para Kabbalah, isso aqui é fundamental. Para Kabbalah, toda ferramenta e todo instrumento começa na tua mente. A justiça vem com a busca de equilíbrio, a justiça vem com menos emoção, mais racionalização, mais frieza, mais exigência. Muitas vezes a gente vai ter o espetáculo do fanatismo, mas uma outra energia vindo para poder cortar de uma forma fria e objetiva. Enquanto isso, a letra Het, que é uma letra que, na verdade, ela foi muito associada às energias negativas. E não é por acaso que a gente diz que a letra Het tem a ver com o impulso da besta. Existem muitos seres que estão na Terra que são as bestas, tá? Esses seres, eles cada vez mais eles vão se apresentar e eles vão se mostrar. E exatamente quando isso começa a se mostrar, quando falas, quando escolhas e olhares que tu pensa, o que é isso? Como é que a pessoa está escolhendo isso? Como é que ela está a favor disso? Isso é tão contra, né, valores que eu aprendi na minha vida, valores de vida. Então, a gente vai entender que a gente está lidando com duas energias muito claras: a energia da morte e a energia da vida, a energia da destruição e a energia da vida. Qual que tu escolhe? E é por isso que a letra Red também nos ensina, nesse número 8, que nós precisamos nos ligar com a oitava acima, que é a vida, que é a inspiração, que é a conexão com a lei. E quando eu me conecto com a vida, com a lei porque tem uma lei espiritual, e que a gente tem que aprender a entender para poder obedecer, para poder caminhar na lei espiritual, nós nos abrimos para receber o maná. Olha que interessante. Da mesma maneira que eu falo de uma crise financeira, há possibilidades de ter alguma mudança de moeda. Na verdade, eu vejo mais entrada de uma nova moeda do que aquela ideia de uma agenda, tirando, levando, ainda não se apresenta necessariamente, ok? Mas a gente vai ter um encolhimento. A gente vai ter um encolhimento. Mas eu volto a falar, como a gente vai estar sob energias astrológicas muito fortes de Aquário, Aquário nos apresenta multirealidades. Isso não significa que vai ser a tua realidade. Então, te abre porque a fonte da tua abundância, a fonte da tua riqueza, não é o sistema. Agora, para quem for o sistema, a fonte da riqueza, aí vai ter recessão. Aí vai ser difícil. Porque o sistema quer a recessão, mas a divindade não quer. Então, lembra quem traz as coisas para ti. Então, eu sempre falei em aula, quando as coisas começam a ficar mais caras no supermercado, quando a gasolina sobe, o que tu tem que pensar, em vez de dizer, meu Deus, que caro, é, Deus está mandando muito mais luz para mim.
ele está mudando muito mais a abundância. E essa conexão real e verdadeira com o universo da abundância é que vai trazendo e desmanchando as hordas de não merecimento que existem dentro de nós. Toda a energia de contra-inteligência para nos manter nesse lugar de não merecimento. E a gente precisa aprender a abrir para poder entender que neste momento é o momento de construir uma nova vasilha. Construir uma nova vasilha. Até então, tu teve uma vasilha que tu colocou um monte de coisa lá dentro. Tu vai ter um momento que vai dizer: ah, essa garrafinha não quero mais, essa aqui outra também não, vou fazer uma limpa. E vou ter uma nova vasilha para poder obter outras coisas, para poder ter outras energias ali dentro. Vou renovar a minha vasilha. Então, lembrem-se, o nosso problema é que o nosso instinto, quando ele fala e ele apresentam para ele mudança, ou a visão de as coisas mais caras, ou recessão, ou a fala da mídia, que é essa, que ela é altamente, né, da contra-inteligência, tu começa a te contrair, a te fechar, e tu não consegue mais ver que é só um ciclo de mudanças para ter uma nova riqueza, para ter um outro grupo que começa a acessar uma outra riqueza. Nada nessa vida é imóvel. Tudo se move, tudo vibra. O caminho do oito ocupa o eixo ético da árvore da vida. Opa, eu mudei aqui, mas não era para mudar. Ocupa o eixo da árvore da vida que vai equilibrar as forças de contração e expansão. Uma das partes, e bem na parte central de toda a árvore da vida, e que vai trazer um poder que é do indivíduo. É um poder que, na verdade, te leva do teu mundo pessoal para o transpessoal. Quando tu aprende a controlar em ti essas energias de excesso e de contração e de não, as energias de sim e de não, e tu consegue ter um equilíbrio, tu vai para uma outra esfera na tua vida e tu prospera. Esse caminho é o caminho da mente, é o feixe da individualidade, que separa as realidades, que traz uma outra estrutura a partir de uma ética. Como é importante a gente caminhar no mundo da ética. Não interessa se lá fora está se criando outras regras, outras leis. Lembra, você tem que estar na sua ética. Porque se você sair dali, você cai num mundo que você vai ser consumido e que você vai ser sequestrado. Lembrem-se disso. Tanto a justiça quanto o número 8 vão nos trazer o dom do equilíbrio do discernimento, a capacidade de julgar a partir de uma neutralidade, porque isso é tu. Eu não estou falando do sistema, eu estou falando de ti, eu estou falando de uma energia que está aqui e que o sistema ele vira isso. O sistema ele é do mundo contrário, então ele faz tudo o contrário, porque é governado atualmente pelas bestas, e, na verdade, eles viram, eles fazem o outro lado. Então, como é importante com a justiça você ter e seguir as leis universais, as leis espirituais, a consciência ecológica, a tua consciência da tua participação, quer prosperar, o teu negócio, tu tem e precisa, e não façam isso de uma forma falsa, mas façam isso de uma forma verdadeira. Traz o mundo da natureza, da terra para ti, traz o sistema da ecologia, traz junto isso, traz na tua consciência uma consciência ecológica e uma consciência ecológica com o que tu faz com o teu dinheiro, o que tu faz com as coisas que tu tem, respeitando, porque o dinheiro vem de Deus. E o dinheiro ele é feito hoje, obviamente, o dinheiro é número, né? Mas tudo que traz ele como número ou ele fisicamente tem a ver com a natureza.
Esse período é um período de mergulho, de investigação, de olhar as coisas que estão tapadas, estão escondidas, foram colocadas debaixo do tapete, poder separar exatamente as coisas e colocar cada coisa no seu devido lugar. E as pessoas que não estão no seu lugar nessa vida vão começar a se sentir mal. E vão começar a se sentir assim, ó, eu não estou no meu lugar. E a pergunta é, em que momento, ou o que tu está esperando para ir para o teu lugar, para ser feliz? Os problemas da justiça, da carta, do número 8 e da letra RET, é o desequilíbrio, né? Devido à própria polarização que existe, excessiva, onde a gente joga as coisas para o bem, para o mal, a rigidez excessiva, a teimosia, pessoas muito analíticas que negam aspectos emocionais e intuitivos, pessoas que julgam demais o tempo inteiro tudo, né? Ou que, ao contrário, são boazinhas demais e aí permitem absolutamente tudo. Então, aqui a gente já sabe desse problema, a gente já vive, ele pode aumentar, porque, na verdade, existe um sistema lá fora que não tem a coluna do meio, não tem o ponto de equilíbrio. Então, é os excessos. Agora, tu tem que cuidar para que tu não caia nessa realidade, tu não caia nesse sistema. Por isso que tu tem que permanecer com a tua ética. É um ano com muitas questões de justiça, muitas questões sociais, para que a gente venha lá na frente a conhecer o que a gente chama de justiça social. Bem, muitos de vocês conhecem, né? Está aqui, né? Essa é a capa, né, de uma das principais revistas, né, sobre economia. E, normalmente, as capas desta revista costuma desenhar o que a gente vai ter no ano. Então, em primeiro lugar, a gente já vê pelo desenho, né, o quanto este ano, para quem sabe, a gente vai estar a partir do dia 20 de janeiro com Plutão no céu, saindo de Capricórnio, graças a Deus, e entrando em Aquário. E a gente começa a viver o que é a grande revolução, né, do futuro. Então, o futuro não é amanhã, o futuro já chegou, a gente já está vivendo o futuro. E neste desenho a gente vê essa quantidade, na verdade, de informação tecnológica, quantidade de informações ligadas ao Trump, ao Putin, ao Zelensky, ao Xing Ling, né? E, obviamente, a gente vê todas as questões de armamento, as questões de clima, as questões da paz, as questões a ver com eleições. Nós temos um total de 70 eleições, né, no mundo em 2024. Lembrando que tem algo muito importante com o número 70. Nós temos as 70 línguas que a Torre de Babel ela foi separada e fragmentada em 70 línguas, em 70 povos, né? No período de Sukkot, no período da festa das cabanas, nas tradições bem antigas, eram feitos sacrifícios de 70 animais para poder trazer abundância para esses 70 povos, né? Então, a gente está num desenho, né, que nos leva a um desenho de uma totalidade. É um ano que a gente vai ter uma consciência de totalidade muito maior. É um ano em que a gente vai enxergar como a mente funciona. É um ano que a gente, obviamente, corre muitos e cada vez mais riscos maiores desse controle e esse domínio da nossa própria mente, dos nossos pensamentos. Cuidado, porque isso pode acontecer por coisas que a gente menos espera. É um ano de ciclos lunares, é um ano em que também tem essa questão do equilíbrio, né, que pode ir para o ponto do equilíbrio ou o ponto do desequilíbrio. Separar o joio do trigo, luz e escuridão, cada vez mais claro, deixando claro que a gente
vive na árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente está tendo o conhecimento. O que que é o bem? O que que é o mal? A América Latina vai ser visada, né, exatamente, né, pelos dois grandes. Veja bem, né? Com certeza, né, a gente tem mudanças climáticas acontecendo. Aqui tem vários desenhos que mostram isto. Questões de abastecimento, questões a ver com a moeda, tá, acontecendo, questões do universo da expansão. E aqui é muito interessante porque eu também posso pegar esse desenho, jogar a árvore da vida aqui e fazer algumas conclusões sobre isso. Então, há uma mudança no nosso tempo, claramente falando, ou a ideia de que o tempo está chegando ao final. E não há dúvidas que a gente está vivendo o fim dos tempos, né? As coisas cada vez vão ficar mais claras, a ideia do preto no branco. O mundo das coisas concretas, o mundo da fisicalidade, passando por muitas mudanças de controle. O mundo da abundância vai ter uma queda e uma mudança em questões de reservas. Então, isso aqui a gente também já tem que pensar um pouco. Eu preciso me conectar com Iosef, com a Merkavá de José, porque é a Iosef que, na verdade, enfrenta esses momentos de desabastecimento. É ele que, na verdade, traz. E o que a gente precisa não é, talvez, juntar um monte de coisa dentro de casa, porque as coisas estragam, mas talvez reaprender a consumir, reaprender a se alimentar, reaprender a ter coisas. E aí a gente vai ver isso dentro da própria astrologia, algumas coisas interessantes. Eu vou passar por alguns mapas, vou fazer alguns comentários sobre estes mapas. Ver se eu estou falando tudo. E a gente tem aqui o mapa do ano, dia 1º de janeiro, 0 e 1 minuto, tá? A gente tem o Sol a 10 graus de Capricórnio. Eu acho que é interessante porque a gente sempre está começando o ano, né, num signo muito introspectivo, né, num signo muito duro, muito sério. Eu acho que mais uns anos, eu acredito que vai ter algumas mudanças nisso. Então, a gente começa sempre o ano com essa energia invernal, essa energia mais de reprimido, né? E que representa o próprio sistema. E a gente tem que lembrar que a gente começa o ano ainda com Plutão a 29 graus de Capricórnio, quebrando o sistema e quebrando a alegria do sistema, né? Que vai estar na casa 5. Então, é interessante, né, a gente poder pensar que isso que a gente está vendo, este modelo, da maneira como está andando, na verdade, a gente está gerando dentro de nós uma angústia e uma ansiedade muito grande, e correndo muito atrás, e que lá na frente a gente vai acabar parando e dizendo assim: puxa, não sei se valeu a pena. Eu perdi saúde, eu deixei de viver isso, eu deixei de viver aquilo. Então, o sistema ele quer isso, mas a gente está andando para a quebra desse sistema. A gente olha para a humanidade e acaba dizendo, a gente olha para o sistema econômico no mundo e acaba dizendo, ele só gera mais fome, ele está gerando mais pobreza, ele está gerando mais doença, né? Ele está gerando, né, um desequilíbrio muito grande nas nossas vidas. E por que que eu estou falando isso? Porque a gente vai viver uma mudança. Essa mudança ela tem e vai acontecer 29 anos, tá? E a gente vai mudar muito a maneira de pensar a vida, e vai criar outras formas de poder viver, com mais humanidade, com mais justiça e com mais equilíbrio, ok? Então, a gente também está percebendo no mundo todo que este sistema, até então, de regras, de leis,
ele está vindo abaixo, está surgindo algum outro novo sistema. Eu venho falando há muito tempo que na Terra o que está acontecendo é uma luta por soberania, e quem ganhar é que vai dar a regra do jogo, e tu é um peão, né, da regra do jogo. E é por isso que a gente tem que estar nas realidades paralelas. E realidade paralela é uma realidade em que o mundo espiritual nos ajuda, e ele nos prepara, ele nos coloca no caminho de uma forma muito tranquila e muito suave. Esse ano, um ano que a Lua, outro ponto importante do mapa, vai estar exatamente em oposição ao Saturno. E a Lua vai estar em Virgem, o Saturno em Peixes. E aí a gente tem que lembrar que a Lua, ela sempre está refletindo, e ela está recebendo esse contato do Vênus, do Saturno, está recebendo o contato do próprio Sol. Então, ela vai estar emanando energias venusianas, né, numa quadratura, ok, que aí nos dá um pouco mais de trabalho para poder conquistar o que a gente deseja, buscar e olhar as coisas lá à frente, sermos guerreiros. O Saturno, ele traz esse encolhimento, mas ele traz, acima de tudo, tu perguntar o que tu quer. O que tu quer? Esse Saturno em peixe está tocando a nossa alma, né? E está fazendo a gente se reconectar com o propósito da nossa alma e tu te perguntar onde tu é mestre nessa vida. Esse Saturno em peixes, ele é o comprometimento com a tua própria alma, com a tua espiritualidade, com a conexão também com os teus sonhos e com a tua responsabilidade com o cosmos, com o divino, com uma coisa maior, que vai além dos limites. Peixes na Kabbalah é um signo de muita riqueza, né? São os tesouros que estão ocultos, mas que estão lá dentro e a gente precisa acessar. É interessante porque a Lua nos ajuda a acessar essas riquezas dentro de nós de uma forma concreta, de uma forma através do trabalho, através da constância, né? Porque Virgem é um processo, Virgem está lá todo dia, Virgem está repetindo, Virgem está fazendo as coisas como manda o figurino, como manda a regra. Então, a gente tem que lembrar disso. Mercúrio e Marte. Mercúrio vai estar retrógrado, não se assustem, está ótimo, ótimo. Tem que rever o que a gente está vendo, o que a gente está aprendendo. Tem que rever as falas que a gente fez, os negócios que a gente andou fazendo, porque a gente vai ter que resolver para poder se jogar lá na frente e fazer coisas melhores lá na frente. Tá tudo certo com esse Mercúrio retrógrado, não se assustem, tá? É, eu quero seguir aqui, eu quis apenas trazer algumas questões mais importantes. Então, a gente sempre vai olhar, obviamente, a Lua, o Sol e o Marte. A gente vai ter 4 eclipses durante o ano: um eclipse lunar, dia 25 de março, solar, 8 de abril, outro lunar, 18 de setembro, outro solar, 2 de outubro. Basicamente, os eixos, tá? Então, são os momentos que a gente tem uma troca de direcionamento. E aí, aqui são momentos, e a gente viu nesse ano de 2023, né? Os eclipses, os últimos, trouxeram todo o conflito do Oriente Médio e tudo o que aconteceu em Israel. Então, como é importante a gente pensar um pouco como a gente pode ser atingidos. Então, esses graus aqui, a gente vai viver os eclipses dentro da linha de Áries Libra, tá? E a gente vai ter esse lunar, que vai ainda acontecer em Virgem e Peixes. Mas a grande maioria já vai estar acontecendo nas questões de justiça, nas questões de equilíbrio, de arte, de estética, de relacionamentos, e nas questões que tocam muito a imagem do sistema egoísta e um sistema de compartilhar, um sistema de troca, um sistema de equilíbrio, que a gente cada vez vai enxergar mais, porque o Libra vai trazer muito essa coisa da justiça, e muito o bem e o mal, isso e aquilo, né? Bem separados, até a gente chegar num ponto desses eclipses em que a gente vai estar começando a entender que esses eixos estão vindo para mudar as relações.
E essas relações no mundo estão mudando muito, tá? Então, novos grupos, novas políticas que começam também a surgir, ok? Aqui a gente tem um evento super importante que eu considero, então, como o início de um novo ano de verdade, dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro, Plutão entra a 0 graus de Aquário, junto com o Sol, algo provavelmente mais significativo vai estar acontecendo durante 2 dias antes ou 2 dias depois, ligado a esse Plutão que entra em Aquário, trazendo mudanças, inovação, mexendo com o mundo da mente, trazendo novamente esse lado aquariano meio iluminista, né, e também de racionalidade. A gente pode dizer que a humanidade vai entrar numa frieza um pouco maior, mesmo, né, que a gente ainda tem o Netuno lá em Peixes, que na verdade está mais trazendo confusão na nossa cabeça e confusão no mundo todo, enquanto a gente poderia estar esperando um aumento de um grau de espiritualidade da humanidade. E, na verdade, isso aqui tem sido os tsunamis e os dilúvios emocionais, os dilúvios psíquicos. As pessoas, na verdade, estão sendo rasgadas emocionalmente, e aí brota as suas próprias insatisfações, né? Porque o mundo externo, ele não está mais satisfazendo. Se vocês notarem, é isso. Ele está, tipo assim, ai, que saco. Ai, que coisa chata, não aguento mais esse mundo externo. Então, somos nós que vamos desligando o celular, somos nós que vamos desligando a TV, porque, ai, que saco, não estou mais, que saco isso. Tem nada novo. E é legal porque o Plutão vai entrar em Aquário. Aquário é um signo de criatividade, é um signo de inquietação, é um signo de movimento, é um signo de energia, de vibração, é um signo quântico, é? E é um signo, acima de tudo, humanista. E esse signo é um signo que busca se conectar com muitos. O Plutão, ele vai ser o canal com que essa energia aquariana vai sair. Bem, até aí, esse Plutão, ele tem elementos sombrios. Querem que eu fale? Hã? E esses elementos sombrios de controle, domínio da mente, do movimento, da tecnologia. Não preciso dizer qual o viés, por onde está vindo, né? Então, isso vai ter um aumento do espaço para esse tipo de coisa. Entenderam? Entenderam? Tá? Então, só que tem um outro lado. A gente sempre está lidando com as energias dos signos são duais. Ao mesmo tempo, Libra vai nos colocar num sistema que é de liberdade. Eu quero liberdade. E o Plutão vai estar ali dizendo: não, não tem liberdade. A liberdade é que o que eu quero, é que eu dou para ti. Tá? Mas o verdadeiro poder, o verdadeiro luta pela soberania ainda está se dando agora com Plutão em Capricórnio, porque Capricórnio que representa eu sou o dono do mundo, ou vamos destruir os donos do mundo, ok? E aí, bem, a gente pode dizer que o Plutão entrando em Aquário muda quem está no controle, quem está no poder. Se vocês notarem, está começando uma briga contra o Elon Musk. Esse Plutão em Aquário é muito ele. Então, pode ser que aconteça uma grande briga com ele, tá? Porque ele vai trazer essa energia muito aquariana, muito inovadora, de liberdade. Só que qual é a fantasia que está existindo dentro de nós? Nós estamos tudo assim, esperando os líderes. Porque isso seria a visão. Tem duas visões aí. Uma é a visão do bezerro de ouro. O bezerro de ouro é nosso líder. Outra é a visão do Messias que vai vir de fora e vai nos salvar. Ninguém cresceu, ninguém evoluiu, todo mundo continua filhinho de papai, todo mundo continua infantil. Não, gente, esse não é o caminho da humanidade. Eu sinto muito. Esse caminho é o pior caminho que a gente pode traçar. Então, o Plutão em Aquário é um processo durante muitos anos para também acordar a humanidade através de frequências energéticas, através de energia, através da mente também. É um momento do ser humano ir além dos seus limites, tu ir além dos limites. Nos negócios,
Quem sabe não é hora de pensar em coisas diferentes? Porque como a gente vai começar uma grande revolução tecnológica, os negócios também vão ter que mudar. Ah, a revolução vai ser a IA. A IA está sendo testada e, na verdade, ela é uma ponta do iceberg de coisas muito maiores na área da medicina, na área da ciência, em todas as áreas que a gente vai, na verdade, né, ver e participar. Aquário é um signo de conexão com muitos, a gente quebrar as fronteiras, e aí o ser humano vai quebrar suas fronteiras da Terra. E a gente vai começar, e para os negócios vai ser muito bom, porque tu vai poder fazer negócios com os extraterrestres. Na verdade, a gente vai descobrir e vai se revelar cada vez mais todas outras realidades e outros mundos. Mas imagina que tu como um ser tu acabou te limitando, a tua vida ficou limitada, limitada pela criação que tu recebeu, pela cultura que tu recebeu, pela religião que tu recebeu, pelos medos que tu tem. O Plutão em Aquário, ele está vindo nos convidar para, olha, quebra esses medos. Deixa de lado isso, esses padrões. Por isso que eu falei, olha, mantenha a ética, porque tu vai conseguir dar outros passos para poder avançar na tua vida, né? Então, a gente começa a ter uma economia participativa, uma economia mais comum, uma economia mais ecológica, de sociedades, de grupos, de cooperativismo e de cooperativas, de grupos que se encontram para promover, tá? De pessoas, de mais sociedades que se ajudam. Então, o que a gente for viver em termos de recessão, em termos de mudança econômica, na verdade é para gerar também isso. E aí eu tenho que entender que o mal vem para o bem. E é claro que a gente vai ter a luta do controle e da liberdade. Quem vai ganhar? A liberdade. A liberdade vai ganhar. O sistema com alguns líderes e o coletivo, porque aquário é o coletivo, aquário é o ser humano, o aquário são os grupos, é a civilização. Quem vai ganhar? O coletivo, a civilização, ela vai ter que ser muito amarrada e ela não vai aguentar o Plutão. Em algum momento a coisa vai explodir, né? Bem, mas pode acontecer de vir uma hipertecnologia, um hipercontrole, que não tem como explodir. Pode. Quem faz a escolha é tu. E é por isso que agora, os nossos 20 dias, até o Plutão entrar, a gente vai ter que prestar muita atenção. Só que está todo mundo nas praias, aproveitando. Podem fazer o que vocês quiserem com o mundo. Estou me lixando, eu estou aqui no meu egoísmo, aproveitando. Depois eu vou pagar o preço, vou odiar, vou reclamar. Tá tudo bem, não reclamo. Ok? Novas economias, uma nova moeda deve surgir. Novas ideias, muitas trocas junto com grupos. Então é importante que quem se vê muito sozinho, muito egoísta no seu trabalho, vai acabar sofrendo, porque vai ter que abrir. Tem que abrir, tem que olhar outras pessoas. Tem esse universo muito da comunicação e da fala. Obviamente que junto com o universo da comunicação e da fala, muita tecnologia, tá? Muitas coisas facilitando a nossa vida, existindo até as grandes possibilidades da gente até dar uma reclamada. Vocês se lembram que a gente teve na época da pandemia a máscara e o distanciamento social? Aquilo foi quando Saturno entrou em Aquário, né? E o Saturno é um corregente de Aquário. Então, eu tenho que entender que tem um lado, Aquário é conservador, tem um lado que Aquário é saturnino. Então, eu vou viver uma certa frieza, pode ter um certo distanciamento. O Aquário tem muito a ver, né, com o filme Aquarius e com o início de um despertar de uma nova consciência, que provavelmente é uma consciência mais espiritual, mais ampla, mais aberta. A tecnologia, ela, na verdade, ela traz muita velocidade e ela vem porque tem muita luz espiritual. Nós não estamos prontos, os jovens não estão prontos, mas eles são abençoados por terem
uma facilidade tão grande, e que nós hoje temos também uma facilidade tão grande de obter conhecimento, de obter as coisas de uma forma mais rápida. Ah, tudo indica que a gente vai ter mais tempo, que a gente vai ter mais tempo. E isso é a ideia de que vai ter um momento que a gente vai ter que acordar. E este acordar, ele também vai acontecer quando o Júpiter se juntar com Urano. Aqui pode ter um acordar, porque o Urano em Touro é a quebra do bezerro de ouro. O nosso mal-estar atual, o nosso mau humor atual, o Júpiter está retrógrado. E o Júpiter sai da retrogradação dia 1º de janeiro. Isso dá um alívio, isso faz com que até a própria economia ela ande melhor, a gente consiga ter e fazer projetos e olhar para frente, ter uma visão, e pode, a gente acaba sendo tocados nessa sensação assim de otimismo. Ai, que bom, de esperança, isso é bom, né? Então, só para a gente terminar aqui o Sol com Plutão. O Sol com Plutão, quando Plutão entrar em Aquário, a gente começa a ter muita velocidade na vida. E aí vocês têm que se dar conta que a gente não está prontos para essa velocidade. É o excesso de velocidade que está fazendo a gente ter muitas coisas para fazer no dia a dia. Isso pode fazer com que a gente não preste atenção. E cuidado, gente. Né? Eu não vou prestar atenção, vou ficar tão fria, tão tecnológica, que eu não presto mais atenção nas pessoas. Então, para onde tu está olhando? Para onde tu vai olhar? Então, é muito importante a gente não deixar de fazer essa conexão. O mapa, numa leitura, é quase colocar o ser humano num sistema altamente robótico e não ter nenhuma leitura humana. Aqui eu estou fazendo uma coisa bem negativa, tá? Desses aspectos. E aí tu vai me dizer, é o que estão fazendo. Não, é o que tu está fazendo contigo. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. É só os bobos que entram no sistema. É tu que te deixa, é tu que deixa isso acontecer, é tu que não olha para dentro e não acorda. Então, as realidades paralelas, elas podem ser vividas exatamente assim. Quando tu acorda, tu te dá conta, tu gera um campo, uma vibração que tu atrai pessoas que também estão fazendo o mesmo movimento. O nosso desafio é que esse Plutão, quando ele entrar em Aquário, ele vai estar fazendo uma quadratura com Júpiter, mudando as nossas crenças, mudando as nossas expectativas, transformando muito aquilo que a gente acredita, aonde a gente tem fé. Então, tem uma mudança aqui que também recai sobre as questões religiosas, e esse Plutão quadrado, o Júpiter, traz alguns radicalismos e alguns terrores por aí, tá? Então, isso ainda vai seguir. O ano novo astrológico, regência de Saturno. E aí o Saturno tem tudo a ver com aquele Júpiter, que é exatamente, né, o comprometimento, o trabalho, a parada, menos diversão, menos brincadeira. Quer dizer, opa, foca. A coisa pode ter um certo peso, uma certa melancolia, mas tu precisa trabalhar para ficar construindo, comprometer. Te compromete com o teu cliente, te compromete com o teu material, com o teu conteúdo, com aquilo que tu está envolvido para entregar para o outro, para entregar para o coletivo, mas te abre. Muita gente tem questões nos seus trabalhos porque ficam tão fechados que não conseguem abrir para colocar outras coisas, para experimentar outras coisas. Lembrem que a ideia não é só o trabalho com a tecnologia que vai, e o trabalho com a ecologia, que são duas novas fontes interessantes, mas vai ter essa grande revolução, vai acabar acontecendo, mas o Plutão em Aquário é um caminho de revolução, por sinal, e vai ter uma revolução ligada às questões climáticas. Mas até então é um encontro de amigos para poder tomar espumante e fazer outros negócios que não tem nada a ver com a questão ecológica. Então ainda não tem seriedade nem nossa nem dos outros com relação às questões da Terra. E a Terra em 2024, por causa exatamente do Plutão em Aquário, vai chiar, né? Vai, na verdade, emitir outras frequências e outras energias.
O Plutão em Aquário, ele vai trazer um novo ser humano. Ah, e por causa disso, por causa do quê? Tu já é um ser humano que se modifica diariamente pelas coisas que tu te alimenta, pelas coisas que tu pensa e sente. Tu acha que precisa ter mais um troço para mudar a tua genética? Tu é o ser que mais muda a tua própria genética. Então, gente, o que na verdade acontece é que aquela pessoa que tem um problema, que morre naquele momento, gente, tu não está dentro da pessoa para saber o universo interno dela, as coisas que ela está vivenciando e que ela está passando. A grande maioria das pessoas sofrem de um problema e da pior doença que o ser humano pode ter, que é baixa autoestima, falta de criatividade. Gente, as pessoas são melancólicas, as pessoas são tristes, as pessoas não têm sentido na sua vida. A grande maioria das pessoas não faz o que gosta. Como é que vocês querem? É óbvio que a pessoa faz uma misturinha, come uma coisa, injeta não sei o quê, toma outra. Aquilo vai ter um momento que se combina com o próprio veneno da pessoa, que ela mesma injetou, diariamente. Então, o ser humano faz uma leitura da vida se desconsiderando e desconsiderando do divino e do processo espiritual que cada um de nós também veio ter consciência que neste ano saturnino, e aqui a gente tem um mapa do ano novo astrológico, que é quando também já começa a formação dos estélions em peixes e Áries, mostrando o fim e início de ciclos, e a gente tem fortemente, né, essas sensações que a gente vai ter de fim e de início por março, abril e maio, momentos que vão ser bem intensos de energia, muita concentração de energia, e a gente vai ter que saber usar essas energias astrológicas para fazer os nossos mergulhos espirituais, para poder conversar com a espiritualidade, para poder botar e trazer novas inspirações e para tomar iniciativa e começar algo novo, começar a olhar as coisas, lutar, se autoafirmar. Pode ser um período de muita luta, aqui a partir de 20 de março em diante. Então, e o tempo inteiro a gente vai estar com esses conteúdos aquarianos que são realidades múltiplas. E aí eu vou te perguntar qual é a realidade que tu quer viver. Então, por isso que eu disse, gente, a leitura que eu estou trazendo é que a abundância está na tua mão, a prosperidade está na tua mão. De novo, para Kabbalah, Aquário é um signo de fartura, é um signo da vegetação, da ecologia que é rica. É o momento do ano novo, das árvores, das frutas, das verduras. É o momento do despertar da consciência messiânica. Então, o Plutão em Aquário vai começar a acordar dentro de nós uma consciência. A gente tem que desejar essa consciência, uma nova consciência mais leve, sem o peso das cargas que nossos pais, nossos avós, avós é ótimo, avós, né, nos trouxeram, sem esse peso que as constelações vieram para a gente se livrar. Vai ter uma mudança em muitas falas, vai ter uma mudança em todas as linhas terapêuticas alternativas, porque o aquário ele é esse mundo. Porque muitas novas sementes, novas histórias vão brotar. Nós vamos nos ver como seres quânticos, seres de energia. Nós vamos buscar curas quânticas, curas de energia. Então, nesse ano, isso começa a ficar cada vez mais forte. Depois, lá em 17 de abril, a gente tem um alinhamento aqui de Júpiter e Urano. Esse Júpiter e Urano em Touro, eles têm uma relação com as questões da economia. Touro tem a ver com a economia, com a sobrevivência, com a nossa rotina, com essa nossa ligação com o mundo material, né? Com o mundo da aparência, o mundo externo, com a própria terra.
E esse touro que é o bezerro de ouro, quer dizer, que é a questão das lideranças. O Urano está ali para poder ir quebrando. O Plutão, quando entrar em Aquário, ele também vai começar a quebrar essas lideranças. Tá? E a gente, na verdade, vai fazer escolhas de outros líderes. O Júpiter e o Urano, eles em touro têm uma velocidade que não é rápida, uma velocidade mais lenta. Mas o Urano está ali para poder quebrar um pouco o que o touro tem de maior qualidade, que é a retenção. O touro é o dono da posse. E o touro é o signo que menos muda. E o Urano está ali, tipo assim, vai, muda. Né? Quebra. Quebra esses medos, quebra esses paradigmas, quebra esses valores. Larga, né? Larga o que tu tá te agarrando tanto. Larga as coisas que tu te apegou, porque aqui pode ser uma marca para um mundo de maior leveza. Para um mundo de maior leveza. Então, aqui pode acontecer uma nova economia, pode ser um momento de alívio, tipo assim, ah, voltamos a crescer, voltamos a produzir, voltamos a vender. Aqui também fala de relações internacionais também acontecendo, também expandindo. Então, é uma expansão da consciência, uma expansão de mudanças, da tecnologia que tu pode trazer para dentro da tua vida, dentro da tua casa. Júpiter e Urano, para quem gosta de carne, né, tipo, é um momento em que tu vai ter muita briga dos vegetarianos e dos veganos, com quem come carne, porque é uma expansão do veganismo, uma expansão do vegetarianismo, há uma diminuição, na verdade, e uma busca de uma relação com o campo, mais tecnológico, com a pecuária, com o agro, de uma outra forma. Pode ser um momento que o agro vai se apresentar, vai aparecer, vai se colocar, vai ter uma expansão. Né? E esse momento aqui de abril, a gente também vai ter esse Marte passando pelo Saturno e pelo Netuno, e uma outra característica importante é que o Netuno, em 2024, ele vai estar começando a chegar perto do Áries. Ele vai sair em 2025 do Peixes e vai entrar no Áries. A gente tem, em 2025, uma grande mudança e que pode ser uma coisa muito interessante, porque tu botar um Netuno no Áries é tu espiritualizar os instintos, né? Ou tu vai causar uma grande confusão desses instintos, né? Eles vão se perder. Mas o Netuno vai estar ali para poder trazer também oitavas acima e conduzir esses instintos para uma outra era, para um outro olhar. A vida melhora para 2025. 2024 tem tensões. Volto a falar, o mapa do Brasil é um mapa que ainda vai estar com muito Saturno. É um mapa para quem gosta de trabalhar, para quem gosta de se responsabilizar. A gente já viveu há anos atrás essas energias saturninas. E, na verdade, quem focou foi muito bem. A verdade é essa. Mas o Saturno, ele pode trazer restrição, controle, castração, domínio, tudo isso. Pode. Como é importante a gente aprender a vibrar e não afirmar que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a vibrar a liberdade. Só que liberdade, gente, aprendam algo. Se tu não sabe o que tu deseja, se tu não sabe quem tu não tem condições de viver livre. O Plutão em Aquário, pelo menos uma coisa é certa, a gente vai voltar a falar e discutir sobre liberdade. A gente vai voltar a falar e discutir sobre a vida. A gente vai querer se aprofundar em muitas coisas para poder aprender a ter um olhar mais humano, porque o que a gente está fazendo com a própria humanidade, com a nossa humanidade, é desumano. E a gente vai ter que olhar de uma outra forma. O Plutão em Aquário vai trazer, obviamente, novos humanos. Mas os novos humanos, são os jovens, são os que vão nascer. Somos nós que vamos ter toda uma compreensão
e toda uma tecnologia que vai mudar muito a maneira da gente lidar com o cotidiano, lidar com a nossa vida. E que eu volto a falar, ai, que horror, que horror, coisa nenhuma, que coisa, que maravilha. Por quê? Porque ai, vai ter que sobrar tempo. Tem que sobrar tempo. A gente tem que deixar com que outras coisas façam certas tarefas que a gente não precisa mais fazer. É simples. E as pessoas vão ganhar tempo. Tem gente que não vai saber o que fazer com esse tempo, né? E claro que o Plutão em Aquário vai fazer com que o tempo vai passar muito mais rápido do que já está passando. É como se eu dissesse para vocês, olha, na verdade, a gente tem ainda, nós ainda estamos presos no tempo. Esse tempo que a gente está preso do calendário, da agenda, do relógio, ele é capricorniano. A gente, sabe, eu acho que os líderes deveriam ter a coragem de dizer assim, olha, gente, vamos mudar o tempo. A gente vai ter que mudar o relógio, a gente vai ter que mudar o calendário, porque mudou o eixo. Então, o Plutão em Aquário, ele vai trazer, ele vai acelerar a cada um de nós a ter uma compreensão muito diferente do seu próprio tempo. O Plutão em Capricórnio trouxe, na verdade, a forma como nós todos fomos criados, quando o tempo ele nos cobrava coisas. Tal idade tem que ter isso, tal idade tem que ter aquilo, 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 aquilo outro. E nós tínhamos que ser modelo de um sistema. Agora muda, porque o sistema abre. O Aquário ele vem para poder quebrar o sistema. Ele vem para se libertar do sistema. E ele cria uma realidade bem mais livre, onde tu vai poder vestir listradinho com bolinha, mesmo que não combine. Mas tu vai querer e vai sentir essa liberdade. Né? Se nós... Hoje a vida ela está dividida em, politicamente falando, em esquerda e direita. E muitas vezes a gente acaba vendo que a direita ela tem uma forma de ser conservadora e a esquerda tem uma forma de ser mais liberal. Aqui eu não quero dizer que é assim e assim, mas são aparências. O Plutão em Aquário vai trazer um modelo mais liberal. Vai trazer um modelo que não é conservador. Isso não significa que, em termos políticos, é direita ou é esquerda. Eu até vou dizer que o Plutão em Aquário ele vai trazer outras possibilidades, mas não agora, porque é um processo. Porque a gente ainda tem que acordar. E o Aquário ele vem para trazer ondas para poder acordar ou para poder ser conduzido. Você que escolhe. Você vai ter que escolher. Não tem outro caminho. Vai ter que acordar e fazer essas escolhas. As escolhas começam dentro de ti, e no mundo espiritual, nós trazemos pela mente uma nova vibração. Nós liberamos, porque o problema dos sistemas hoje na Terra é que eles são todos iguais. O direita e a esquerda, politicamente falando, é tudo igual. Por quê? Porque todas são movidas pelo desejo de querer para si, pelo egoísmo. E o Plutão em Aquário, ele está vindo para quebrar isso. Então, por isso que eu disse, olha, na verdade, nenhum vai ficar. Mas não é no mês que vem. Há, durante o ano, mudanças, tremores nas lideranças. Veremos. O que é mais importante quando a gente está falando desse caminho de prosperidade é tu aprender a aproveitar as energias que são de abertura. E são de uma abertura para tu poder olhar diferente e tu poder renovar. Vai ser sofrido quem ficar preso em formas passadas. Vai ser bacana quem puder abrir o espaço para poder aprender mais, para poder olhar o mundo de outra forma, para poder se voltar para aquilo que a gente chama de futuro, porque tu é o futuro. Nós já estamos vivendo esse futuro. Queria convidar vocês para poder participarem dos cursos da Escola de Cabala durante
o período do mês de janeiro, todos os cursos são só para o mês de janeiro. Cabala Espiritualidade e o Mundo do Dinheiro, semana que vem, na quinta-feira, às 19h30, começa. Práticas meditativas, nós vamos trabalhar com o campo de energia, começa no dia 4, na quinta-feira também, da semana que vem, às 18 horas, sempre é 2 vezes por semana. Também na semana que vem, um curso para quem já conhece tarô, arcanos maiores e menores, um curso de práticas de tarô, na quarta-feira, às 18h10, no dia 3, tá? É bem intenso e muitas práticas, tá? Deve ter algo a mais aqui também nesse curso. Na quinta-feira da semana que vem, começa o curso da Árvore da Vida, Escada de Jacó, os 4 mundos, o sistema das cordas, dinâmicas dessa escada de Jacó, que a gente vai conversar durante o período de janeiro. Pode entrar sem ter tido conhecimento da introdução. Outro curso super legal, um curso que ele é basicamente em áudio, são 8 aulas em áudio, são vários áudios cada aula, e 3 aulas via Zoom. É sempre intenso, profundo, inovador, quase dizendo assim, ó, tu nunca ouviu o que tu ouve, tá? Então, Jornada Cabalística, as leis espirituais, é do Kabbalon a Kabbalah. A gente vai falar de várias leis espirituais que a Kabbalah nos traz, as leis do Kabbalon, essas leis, elas conversam perfeitamente com a própria Kabbalah. E a importância da gente conhecer as leis espirituais para poder traçar o nosso caminho. Kabbalah e Alquimia, no dia 10, começa na quarta, às 19h30, Ineni, eis-me aqui. É um trabalho de transformação pessoal, conhecimento do seu eu e reaproximação com a sua alma. Dinâmicas da árvore da vida, textos e estudos que fazem a alma fluir. Vamos falar da árvore da vida de uma forma profunda. E é para quem já tem conhecimento, começa no dia 9, nas terças-feiras, às 20h40. E acabou. Queria agradecer a presença de todos vocês. Eu vou, na verdade, fechar a nossa gravação e abrir para as perguntas. Queria desejar para vocês um Shana Tová, um Metuká, um ano novo feliz, doce, incrível, de muita prosperidade, que depende só de ti, do teu desejo, depende da tua vontade de tu aprender a vencer os teus bloqueios. Pessoal do YouTube, beijo e um abraço, um feliz ano novo.